Olá para você que está me assistindo aqui em mais um vídeo de acompanhamento aí dos eventos, notícias da semana em comparação ao momento astrológico. Gente, essa última semana tá muito literal aí em relação à alunação anterior, né? A alunação que está em vigência nesse momento, que é exatamente a do dia 2 de setembro, a fase nova. Bom, vou puxar um pouquinho aqui o tema da fase nova. Quando eu fiz o vídeo das reflexões semanais, eu falei, olha, depende de como a gente divide a carta, ela pode ocorrer na casa 4 ou na casa 5. Dividindo por quadrantes, ela entraria bem no tema de casa 4, que traz toda a informação sobre esse tema de território, a parte física, né, do país mesmo, e principalmente esses fatores de meio ambiente, de ecologia, né, tal, e também o da agro, né, do agronegócio principalmente. E aí, quando a gente divide por signos inteiros, a alunação ocorreu na casa 5. Bom, a casa 5 envolve o ambiente infantil, sim, mas envolve um ambiente também ligado à sexualidade, sexo e sistemas, diversão, entretenimento, mundo artístico, por exemplo, e diplomático no campo mundial, né, como eu falei para vocês. E aí, então, a gente tinha essa configuração logo com a alunação em oposição a Saturno, né, no signo de Peixes. Bom, gente, vou citar aqui as principais notícias, gente, porque é tão literal, e eu acho legal também a gente refletir um pouco sobre a ideia da divisão aqui, né, qual é a melhor, qual é a pior, porque vocês vão perceber que tivemos, né, estamos tendo eventos aqui relacionados tanto aos temas de casa 4, como os de casa 5, então é uma indicação de que funcionam as duas abordagens, né, as duas estão perfeitas aqui, né. Puxando então desde que a gente gravou o nosso último vídeo, o que a gente teve? No próprio dia que eu postei quinta-feira, teve toda aquela agitação em termos de mídia, porque teve aquela ação da Polícia Federal com as empresas de apostas, né? E que acabou repercutindo aí na prisão de influencers aí, que deu toda, tá até hoje ainda aí na pauta, prendeu, soltou, voltou para ser presa de novo, né? Não vou nem citar o nome para não dar problemas aqui do YouTube bloquear, né? Enfim, mas a gente teve toda essa dinâmica aí das apostas. A casa 5 é uma casa, eu até falei lá no vídeo das reflexões, quando a gente abordou esse tema da alunação. A casa 5 envolve esse tema de apostas, jogos, sejam as apostas no sentido esportivo, como esses jogos do tipo tigrinho, né? E, bom, enfim, a gente teve a ação da Polícia Federal sobre esse tema, né, dos jogos. Tá rolando ainda, né, esse processo todo aí de investigação, e pode ainda até a fase cheia, né, dessa semana que vem, ter ainda algum desenrolar sobre o assunto. Então, gente, literal, né, como eu falei para vocês, bateu direto no assunto, né, e como se desenrola ainda o assunto, né, porque em função dessa coisa da prisão da pessoa, né, dessa influência, soltaram, ela descumpriu, né, as limitações, as restrições, voltou a ser presa de novo, então ficou na mídia aí um tempão. É uma influencer, a própria ideia do influencer entra na casa 5 porque pega esse campo do entretenimento também, né, como não é um artista propriamente, mas entra meio que no rol dos artistas, né, nessa dinâmica da popularidade e tudo mais, né, tema de casa 5. Bom, mas aí a gente teve uma notícia polêmica também, não é? Que teve o aniversário do Gustavo Lima, lá do cantor, né, Gustavo Lima, lá fora do país, e aí teve um ministro presente, e daí ele ficou na pauta também, outro assunto de Casa 5, envolvendo artista e toda essa dinâmica, inclusive o tema ficou na pauta aí, né, se tornou notícia, porque enfim, vazou uma notícia, né, se publicou uma notícia de que ele estaria também envolvido nas questões de jogos, né, ele é um garoto propaganda, assim, vamos dizer, de uma dessas empresas de jogos, né, então casa 5 bombando ali, né, então na divisão por signos inteiros, a alunação ocorreu na casa 5. Bom, outro tema, outra notícia da semana que envolveu essa alunação de forma literal, né, a Venezuela teve aquele cerco, né, à embaixada da Argentina, lá em Caracas, e a Embaixada da Argentina, se vocês lembram, ela está sob custódia do Brasil, porque lembra que o Maduro expulsou ali vários diplomatas e tal, e aí a Embaixada da Argentina ficou sob a custódia do Brasil. E aí, gente, a Casa 5 é a casa do assunto diplomático, então entrou de novo a questão aqui do Itamaraty diretamente, né?
na jogada nesse assunto todo, mas não só pelo fato de você ter uma alunação no plano de fundo da Venezuela, né? Mas do Brasil, porque a embaixada da Argentina está sob a custódia do Brasil. Então foi o Itamaraty, né, que está lidando com a situação ali. Então, novamente, né, temas ligados aqui à ação diplomática entrando na Casa 5, né, gente? Então, gente, muito forte. Outro assunto de Casa 5 que ficou presente nessa semana, a denúncia, né, o vazamento da informação da denúncia do ministro, que foi acusado ali de assédio sexual e tal, e o tema sexual é um tema de Casa 5, Júbilo de Vênus, né, literalmente envolvendo a Casa 5, né. E da Casa 4, será que não teve nada indicativo de Casa 4, que é só a divisão por signos inteiros que funciona? Não, né, gente? Não precisa nem falar, né? Porque a gente está numa semana, principalmente quem está aqui no Sudeste, em São Paulo, pôde perceber essa configuração da poluição, foi notícia, inclusive, né? São Paulo com o ar mais poluído do mundo. E em função das queimadas, gente, um clima horroroso aqui na Grande São Paulo, né? Hoje, quinta está um pouquinho menos, mas no início da semana, desde domingo, o ar fica pesado, né? Em função das queimadas, da fumaça das queimadas, né? Que chega à região metropolitana, abafa o clima, um calorão forte, assim, infernal, e esse prejuízo da fumaça, em função do quê? Das queimadas, né? Muitos incêndios envolvendo o tema de Casa 4, gente, seca ainda mais, né? Que prejudica ainda mais, faz avançar ainda mais os incêndios, e no nível grave, né? O Rio Madeira, inclusive, no nível mais baixo, né, que ele já teve, a região da Amazônia numa seca tremenda, tema de Casa 4, né? Então dá para a gente perceber como tanto uma divisão quanto a outra representam, né, os eventos do momento de forma marcante. É lógico que a gente teve muitos outros assuntos. Tem aqui campanha eleitoral rodando no Brasil, né? Então as polêmicas envolvendo candidatos entraram aqui também. Teve debate, por exemplo, nos Estados Unidos e tal, né? Os outros assuntos, eles estão rodando, acontecendo também. Alguns vão conectar bastante com o momento exato do trânsito, em comparação com cartas de ingresso, com as alunações, mas essas notícias que eu trouxe para vocês, elas estão totalmente vinculadas a essa última alunação de uma forma muito literal, né? Tanto na divisão por quadrantes, como em signos inteiros, tá bom? Bom, então na semana que vem eu volto, vamos ver se a gente vai ter tantos assuntos. Na semana que vem a gente tem também uma fase cheia acontecendo com o eclipse lunar, já logo logo, tá? E, enfim, eu vou gravar um vídeo aí também pra gente fazer aí um reflexo sobre o ingresso do Sol no signo de Libra, entender esse trimestre aí pro Brasil, né, que é necessário durante esse ano. E é isso, tá? Então deixa aqui seu comentário, me dá pelo menos um oizinho aqui. Se você estiver assistindo o vídeo e não for inscrito no canal, aproveite o momento para se inscrever. E se for inscrito e não tiver com as notificações ativadas, aproveita, ativa as notificações. Se você puder curtir o vídeo aqui, agradeço também, tá bom? Um abração para todos vocês, muito obrigada, até nosso próximo vídeo, então, até mais.